O que está acontecendo? Boa noite a todos e todas. Setembro é o mês mundial da prevenção do suicídio e esse assunto já foi um tabu muito maior e ele ainda enfrenta muitas dificuldades de identificação dos sinais, oferta, busca por ajuda, justamente por preconceitos e falta de informação. Então, por isso, esse mês o Núcleo de Jornalismo Audiovisual abriu esse espaço do ciclo de estudos para debater e discutir sobre o tema. E a gente convidou o psicólogo e doutorando da UFJF, Júlio Mazzoni. Boa noite, Júlio. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria novamente de me desculpar por conta do atraso, mas assim, e principalmente por estar falando sobre esse tema que hoje minha formação, né, é como psicólogo, mas hoje eu pesquiso sobre uma outra perspectiva. É possível falar sobre o suicídio de diferentes áreas e pontos de vista, e realmente existe muito tabu em torno do tema, muito estigma social, muito preconceito, muita desinformação. Então estar aqui hoje é um prazer poder falar para vocês. Eu gostaria que a gente pudesse tentar fazer isso até como se fosse uma conversa, se alguém quisesse fazer alguma pergunta específica, pudesse interromper, porque eu acho que fica mais interessante do que eu ficar falando sozinho e às vezes comentando sobre coisas muito específicas e técnicas, mas que às vezes deixa de fora uma visão mais abrangente do fenômeno, né? Bem, falar sobre o suicídio já é um tema que por si só causa uma série de reações emocionais das pessoas, né? Eu costumo dizer que do ponto de vista clínico, né, uma questão que escancara um pouco no profissional, seja da psicologia, da psiquiatria, da medicina, né, seja do assistente social, que também trabalha numa das frentes com paciente, com pessoas que às vezes podem estar pensando, né, em cometer suicídio, porque na realidade ele coloca em questão algumas pressuposições filosóficas que todo mundo tem enquanto profissional e que às vezes não tem muita clareza sobre elas. Por exemplo, que a natureza humana, questões associadas à ideia da morte, né? O suicídio, por estar intrinsecamente relacionado à questão da morte, levanta ou ativa no profissional algumas crenças pessoais, por exemplo, religiosas ou não religiosas, e nesse sentido ele traz para um nível mais específico da ponta, né, de intervenção, uma série de desafios. Eu vou tentar falar um pouco sobre como se pensa, vou tentar começar no geral para depois a gente entrar em algumas questões mais particulares. E aí, como eu falei, vocês podem fazer perguntas. Especificamente, o fenômeno já foi discutido e compreendido de diferentes perspectivas, né? Do ponto de vista sociológico já se foi enfatizado bastante a questão neurofisiológica, bases hereditárias ou genéticas. Ao longo da história a gente vê uma tendência teórica em compreender a questão do suicídio, tendendo para, às vezes, um reducionismo, um determinismo mais sociológico, às vezes para um determinismo e um reducionismo mais biológico. E hoje, esses dois extremos, pelo menos do ponto de vista teórico, são evitados pela maioria dos pesquisadores. Em qual sentido? De não tentar explicá-lo puramente por vias e fatores sociais, políticos, contextuais, históricos, e não tentar também compreendê-lo puramente por uma via mais genética, biológica e até mesmo psicológica, por exemplo. Então, a forma como o fenômeno é compreendido hoje é como um fenômeno complexo e envolvendo diferentes variáveis. É como se, para o desfecho, né, para um indivíduo chegar a cometer suicídio, paralelamente, ao longo do tempo, uma série de variáveis tem que necessariamente existir e estar interagindo, né? E quais são essas variáveis? Bem, desses extremos a gente tem uma espécie de síntese, né? Então a compreensão hoje, de certa forma consensual sobre o fenômeno do suicídio é um fenômeno compreendido pela perspectiva biopsicossocial. Ou seja, a gente tem fatores de natureza, às vezes, política, histórica, social, biológica, psicológica, todos esses fatores concorrendo para uma maior ou menor probabilidade do desfecho interagindo entre si. E isso também lança desafios, porque se o fenômeno em sua causalidade é visto como vários vetores interagindo, você tem que pensar, poxa, como é que ocorre a prevenção e a intervenção nesse caso?
claro, provavelmente uma compreensão mais próxima, uma explicação mais próxima do que realmente seja o suicídio, mas ao mesmo tempo ela é demasiadamente ampla. E aí, como daí você deriva, por exemplo, prescrições de prevenção e intervenção? Isso é um grande desafio. Quanto mais a gente aumenta o número de variáveis, mais complexo fica intervir e de algum modo prevenir. Bem, do ponto de vista de prescrições, né, prescrições mais amplas, eu comentei até esses dias aqui na universidade um pouco sobre isso. A gente tem prescrições internacionais e nacionais que buscam materializar, basicamente, formas de intervir sobre esses fatores. E a proposta é, hoje a resposta é possível prevenir? Muitas pesquisas demonstram que é possível reduzir consideravelmente taxas de suicídio em países, localizações específicas, regiões, através do uso dessas estratégias. E as estratégias, de modo geral, de prevenção, elas se dividem em estratégias universais, estratégias seletivas e estratégias focais. O que isso significa? Que a gente tem diferentes níveis para atuar, considerando diferentes variáveis relacionadas à forma como a gente compreende o suicídio. Do ponto de vista de uma prescrição universal, ou seja, pautaria políticas públicas, que pautaria de algum modo programas mais amplos de prevenção, a Organização Mundial de Saúde, inclusive, tem produzido muitos documentos nessa direção. A meta, inclusive, né, até 2030, é que todos os estados vinculados à Organização Mundial de Saúde reduzam em 10% a taxa de suicídio, que eles se comprometam com isso. Para conseguir isso, eles prescrevem uma série de medidas que podem ser operacionalizadas, colocadas em prática nesse sentido, para alcançar esse resultado. E algumas delas, quase todas, orbitam sobre 3 núcleos centrais. O primeiro é desenvolver e promover fatores de proteção. Quais são os fatores de proteção? Bem, vários, mas a gente sabe que existem alguns fatores, claro, os fatores, eu vou só falar as 3 para não devagar bastante aqui, para tentar ser sintético. O segundo ponto é reduzir os fatores de risco, e o terceiro é intervir sobre os fatores desencadeadores. Então a gente tem esses 3 pilares onde norteia toda a estratégia de prevenção. Fomentar os fatores de proteção, reduzir os fatores de risco, intervir sobre os fatores desencadeadores. Quais são esses fatores? Bem, muitas pesquisas têm conseguido estabelecer algumas correlações entre o comportamento, a ideação e a tentativa e o ato suicida. O que elas têm indicado? Os fatores do ponto de vista psicológico: desesperança, baixa autoestima, dificuldade ou baixa habilidade de resolução de problemas, pensamento rígido, o pensamento dicotômico, aquela inflexibilidade cognitiva que tende a fazer com que as pessoas às vezes pensem, não tem solução então, então está tudo perdido. Qualquer evento pode gerar esses pensamentos. A gente sabe que impulsividade também é um traço que está associado, e pensamentos frequentes também do ponto de vista psicológico. Os fatores do nível social: desemprego, condições de vida material. Quanto mais a gente sabe, difícil é a pessoa conseguir um emprego, uma habitação, aculturação, a gente vê que o fenômeno dos índios e com imigrantes, essas taxas são maiores, provavelmente por essa questão da aculturação. A gente sabe também que, além do desemprego, da aculturação, a baixa resolutividade do sistema de saúde acaba sendo um fator de risco, e dentre tantos outros. Alguns fatores, por exemplo, associados à questão mais demográfica. Homens, jovens, solteiros, são algumas das características, a população jovem e idosa aí, que também aumenta a probabilidade por questões contingenciais de vida, e no caso dos homens, provavelmente pelos métodos que eles propõem. São os mais detalhes. E, bem, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista mais biológico, hereditário, a gente sabe que existe uma alta correlação também com a presença de um transtorno mental associado ao desfecho do ato, sabe? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas que às vezes tentam cometer suicídio, ou cometem, não necessariamente todas têm um transtorno mental, mas um número considerável delas, em algum momento próximo ao desfecho, poderia ser categorizado do ponto de vista clínico, nosológico, como portador de algum transtorno de humor, dependência química, transtorno bipolar, transtorno de personalidade, assim por diante. E muitas dessas pessoas às vezes não sabem que elas estão com quadro, desenvolveram um quadro, por exemplo, depressivo, e elas tentam lidar por conta própria. E aí entra um outro fator de risco do nível social, que é o estigma. A questão da saúde mental, por exemplo, no nível social hoje, as representações sociais são dramaticamente estigmatizadas.
Só para a gente ter uma noção, a própria OMS criou uma divisão chamada Mental Health Gap, cujo objetivo, na realidade, é simplesmente tentar compreender qual que é essa lacuna, porque entre, de um lado, a gente tem profissionais capacitados, técnicas, intervenções psicoterapêuticas, intervenções psiquiátricas capazes de ajudar e prevenir e tirar a pessoa, por exemplo, de um estado de humor que ela pensa que a única saída dela é a morte. De outro, a gente tem uma população que muitas das vezes desconhece esse serviço e que às vezes pode se beneficiar dramaticamente dessas intervenções que a gente tem bastante assim, já clareza em termos de evidência que são eficazes, só que essas pessoas não procuram serviço. Então eles tentaram descobrir por quê. A gente tem de um lado serviço que pode ajudar, de outro uma população que poderia se beneficiar e não chega. Uma das explicações é a questão da desinformação e a outra é a questão do estigma. E aí a gente entra um pouco nas prescrições, como eu estava falando, como um todo, internacionais, e as ações são multissetoriais. Se a gente entende o suicídio como um fenômeno complexo, envolvendo todos esses fatores que eu acabei de falar, essas variáveis, as prescrições mais amplas, elas buscam atuar em cada um desses níveis. Isso quer dizer o quê? Que do ponto de vista geral, ela envolve ações intersetoriais. Não só profissionais da saúde hoje são chamados a trabalhar no sentido de prevenir o fenômeno do suicídio, mas profissionais de diversas outras áreas, envolvendo, por exemplo, a educação, a comunicação, a arquitetura, a agricultura, o direito, áreas que muitas das vezes a gente fala, poxa, qual é a relação com o fenômeno do suicídio? A gente sabe que existem relações indiretas aí muito relevantes. Então, hoje, o fenômeno é trabalhado do ponto de vista preventivo por diferentes profissionais, diferentes instituições, via pública, via privada, diferentes áreas do conhecimento, diferentes profissionais, justamente para tentar cada um levar um pouco dessa parcela e prevenir e reduzir essas taxas, né? Auxiliar essas pessoas que num determinado momento de crise emocional estão pensando que essa é a única solução, mas que às vezes quando elas saem daquele estado, elas percebem, não, realmente aquilo parecia ser uma opção viável, uma resolução do meu problema, não era a melhor alternativa. Muitos inclusive relatam isso pós-psicoterapia, pós-intervenções, né? E do ponto de vista mais específico, mesma coisa. O indicado é profissionais da psicologia, a psicoterapia e basicamente a intervenção psiquiátrica são as abordagens mais utilizadas, mas a assistência social também, para trabalhar alguma questão associada a desemprego, condições de vida. Então a abordagem é multidisciplinar, no nível focal e no nível da prescrição. No que tange especificamente a questão da mídia, da comunicação, uma das prescrições internacionais envolve o que eles chamam de trabalhar nas campanhas de conscientização e informação sobre o fenômeno. Então, basicamente, Setembro Amarelo é uma forma de materializar isso, e a gente faz isso no Brasil. Uma outra prescrição específica para os profissionais de comunicação é as práticas responsáveis, que eles colocam. No início, algumas décadas atrás, eles lançavam justamente um arquivo específico com algumas guidelines, com algumas orientações específicas para os profissionais da mídia. E isso gerou, claro, uma controvérsia. Muitos profissionais, não, estou querendo impor algumas regras no meu trabalho, cercear alguma coisa assim. Mas, na realidade, esse arquivo foi feito com o objetivo pela Organização Mundial de Saúde de dizer, olha, existe um fenômeno, eu não sei se todos aqui conhecem, chamado efeito Werther, é conhecido popularmente como efeito Werther. Mas a gente sabe que, dentro da perspectiva do contágio, do suicídio, da perspectiva de um comportamento imitativo, a forma como uma notícia, um caso específico de suicídio, é representado em termos de informação, estrutura, conteúdo na mídia, pode aumentar a probabilidade de um número de casos similares naquela mesma região de cobertura daquele veículo. Então, a OMS se baseia em mais de 50 estudos e revisões sobre o fenômeno. Chama efeito Werther porque isso foi observado após a publicação do livro do famoso escritor, jornalista e filósofo von Goethe. E o que acontece no livro? Basicamente, o personagem principal comete suicídio por não poder ficar com seu amor. Esse é o resumo da história. E eles perceberam uma onda e um surto de suicídio logo após a publicação, associado, e muitas pessoas com o livro na mão e usando o mesmo método. Isso virou meio que uma lenda por muito tempo, mas na década de 70, alguns pesquisadores, especificamente, começaram a pesquisar sobre isso e fez um estudo muito grande, tentando estabelecer correlações, e hoje se usa cada vez mais metodologias um pouco mais rigorosas para tentar não
criar algumas relações escuras entre essas observações, entre manchetes, a forma como ela é noticiada e o impacto disso naquela região em termos de taxa, redução, aumento ou qualquer variação de suicídio. Então o que a gente sabe algumas dessas guidelines são, se você sensacionaliza a notícia, isso pode ter um efeito, no certo sentido, de romance, de criar uma espécie de romance em torno dessa questão do suicídio e incentivar algumas pessoas. Outras orientações são tentar não descrever fielmente, detalhadamente o método, porque sabe-se que esse método, por exemplo, pode ser usado como comportamento imitativo por outros indivíduos também com ideação, que não necessariamente estão pensando. Além disso, tentar tomar cuidado com a forma, por exemplo, forma da fonte, do tamanho das manchetes, das fotos, a forma como você vai trabalhar isso. É tudo enfatizado no sentido de o objetivo deve ser informar, não sensacionalizar, não desinformar, não romantizar e não usar isso como um produto para simplesmente chamar atenção para aquele veículo de informação. E a justificativa porque a gente tem alguns dados que, pelo menos temporariamente, indicam que isso não causa, não trabalha para a promoção de saúde da população, pelo contrário, pode ter aí um efeito dramaticamente negativo. Então essa é uma questão muito específica, né, associada à comunicação, mas tem outras áreas, por exemplo, a prescrição de arquitetura para profissionais da arquitetura. A forma como eles projetam, né, construções, meios públicos, uma das prescrições é evitar com que, por exemplo, sacadas ou algumas, né, possibilidades de janela não sejam usadas como meio. Pensar nisso dentro do projeto. Então isso é uma forma de implicar profissionais de outras áreas. Outra coisa associada à questão, né, do direito especificamente. A gente sabe que o acesso aos meios, né, ter o acesso aos meios letais pode aumentar ou diminuir a taxa de suicídio dependendo do país. Por exemplo, né, acesso a pesticida, a medicamento, acesso a arma de fogo. Né? A gente tem, por exemplo, aí, candidato falando sobre isso, eu até falei isso outro dia, sobre facilitação do acesso à questão das armas. E todos os países onde esse processo cada vez mais é facilitado, isso na realidade trabalha na contramão de qualquer estratégia de prevenção do suicídio, porque a gente sabe que isso não é um fato empírico, né? Muitas pesquisas demonstram que isso não faz nenhuma diferença, é relevante do ponto de vista de política de segurança pública, a pessoa não está segura, embora tenha sensação psicológica, e ela aumenta a chance de filhos, familiares, adolescentes cometerem suicídio pela facilidade do meio. Então, trabalhar na restrição disso é uma forma do ponto de vista jurídico. Descriminalizar a questão do suicídio. Não sei se vocês sabem, mas tem países que até hoje o suicídio é um crime. Aí você pensa, pô, como pode ser? Do ponto de vista histórico, isso é interessante. A gente vê esses movimentos, né, às vezes de tentativa de justificação, por outro lado, de uma culpabilização religiosa, por outro lado, da própria lei trabalhando no sentido de criminalizar, né, a pessoa que tentou. Então, se ela não consegue, ela sofre sanções. E, bom, do ponto de vista mais geral, essas são algumas das prescrições que, como deu a perceber com os exemplos, elas abrangem não só profissionais da área da saúde. Da área da saúde tem programas específicos de prevenção para usuários de álcool e outras drogas. A gente sabe que esse é um fator de risco, por exemplo, clínico. Então, você trabalha reduzindo a questão do uso de álcool e outras drogas e reduz indiretamente o número e a probabilidade de suicídio. Programas preventivos de saúde mental, promoção de habilidades em escolas, por exemplo, qualquer instituição. Quais habilidades? Resolução de problemas, habilidades associadas à capacidade de enfrentamento de situações difíceis. São coisas que não ensinam pra gente na escola, né? A gente aprende muita coisa, mas as coisas, às vezes, mais associadas à nossa vida diária, como lidar com a ansiedade, como lidar com situações difíceis, como administrar uma emoção, um pensamento, como modificar um comportamento que eu estou vendo que está me fazendo mal, me sabotando, isso a gente não aprende, isso é interessante. Não é de interesse a gente aprender essas coisas, né? E trabalhar, por exemplo, programas preventivos nessa direção, qualquer instituição tem o poder de trabalhar os fatores protetivos que eu comentei aqui. Então, só para a gente ter uma ideia, o fenômeno é bastante complicado, envolve diferentes instituições, ações intersetoriais hoje no mundo, é pensado numa perspectiva biopsicossocial e do ponto de vista clínico da ponta, os programas são focados em reduzir a ideação e ajudar aquela pessoa a trabalhar provavelmente um transtorno que pode estar em curso, geralmente transtornos depressivos, dentre outros, porque uma vez que você tira a pessoa daquele estado emocional, ela consegue perceber que a ideação e o comportamento se reduz dramaticamente, né? A gente sabe, do ponto de vista agora da psicologia clínica especificamente, que
a nossa mente, do ponto de vista da forma como a gente interpreta qualquer informação no mundo, especificamente da psicologia cognitiva, da terapia cognitiva que eu trabalho, ela introduz no processo de interpretação de qualquer estímulo ou evento no nosso dia a dia uma série de vieses. É como se cada um aqui estivesse, no fundo, usando um óculos sem saber. Construído ao longo da vida, a partir da relação com os pais, com as figuras mais próximas, e a gente vai desenvolvendo crenças para entender o nosso meio, para interpretar e dar significado para tudo que acontece com a gente. O problema é que nesse processo, a gente às vezes desenvolve crenças que não são verdadeiras, mas essas crenças permanecem ali, meio inconsciente, existindo. E isso no dia a dia, na vida adulta, em relacionamento, em trabalho, faz com que a gente chegue a várias conclusões e tenha vários pensamentos sobre, pô, isso não vai dar certo, pô, então não adianta, pô, então tá tudo errado, não tem outra solução. A chegar a conclusões que, na verdade, a gente chama de distorções cognitivas. São formas de pensamento que a gente tem que justificam mais ou menos o nosso sistema de crença, que faz com que a gente sinta que a gente está conseguindo interpretar os estímulos, e são muitos do meio, mas que no fundo, na realidade, são só uma das lentes possíveis do óculos que a gente usa para interpretar a realidade. E, bem, a gente sabe que na medida que a gente vai no oculista, a gente vai melhorando isso, vai trabalhando essa lente, e a gente tem a possibilidade de perceber que quando a gente pensa às vezes que não tem saída, não tem opção, muitas das vezes esse pensamento não é totalmente objetivo, verdadeiro e produzido num estado de humor que tenta só confirmar aquele estado de humor e não na realidade descrever o estado das coisas. O que tá acontecendo?